Oi, gente, preparados aí para mais um capítulo? Eu tô vindo a hora que eu consigo, porque hoje aconteceu tudo na vida, né? Então vamos lá, só deixa eu escrever aqui. O monge. Ai, meu Deus, e eu acabo esquecendo de desligar o computador. Opa, escrevi errado, viu? Eu disse que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas vamos lá. O Monge Executivo, capítulo 6. Hoje vai ser uma leitura poderosa. Não podia falhar um dia, né? O nome do capítulo é A Escolha. O que pensamos ou no que acreditamos não tem muita importância. A única coisa relevante é o que fazemos. Gente do céu, já começou isso, né? Não adianta tu acreditar, ó, o que pensamos ou no que acreditamos não tem muita importância. A única coisa relevante é o que fazemos. Bora lá. Já vi. Tem que botar em prática. Não adianta ficar tudo aqui, ó. Eu tô lendo aqui, a primeira pessoa que tem que pegar sou eu, né? Que foi o que eu coloquei, uma poderosa chave, né? Eu até coloquei aqui no meu Instagram, que foi: a única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Então aqui eu tô lendo para vocês e eu tô vendo que tem muita coisa aqui para botar em prática, né? Não adianta só a gente ler e ficar só aqui no pensamento. Então vamos lá. Simeão acenou com a cabeça e disse bom dia ao chegar à capela sexta-feira de manhã. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos até que ele me fez a pergunta de sempre. Ó, a pergunta. Estou aprendendo tanto, Simeão, que não sei por onde começar. A ideia de normatizar o comportamento do meu grupo de supervisores, por exemplo. Esse é um conceito sobre o qual tenho que pensar de fato. Quando eu trabalhava, John, nunca permiti que meu pessoal tivesse extensos manuais cheios de procedimentos e políticas tentando normatizar o comportamento das massas. Eu sempre me preocupava muito mais com o comportamento dos líderes e em normatizá-lo. Se o time da liderança estiver na página certa, o resto seguirá naturalmente. Olha que chave poderosa, ainda mais para a gente que trabalha no marketing multinível. Não adianta a gente querer normatizar toda a rede. A gente tem aquelas pessoas que são as pessoas chaves, a nossa liderança. Então, se os líderes eles estiverem alinhados, tudo vai estar. Eu digo, é sempre a questão da duplicação. A gente tem que aprender a se duplicar. E muitas vezes a gente quer ter o controle, a gente quer centralizar o controle, né? E não é assim que funciona. Para alguma de repente, para alguns sistemas pode ser, mas para o marketing multinível, que é o que a gente trabalha dentro de doTERRA, eu sou da doTERRA, né? Ou de repente a tua empresa aí, o melhor é realmente tá vendo pessoas chaves, né? Este é um ponto interessante, Simeão. Durante minha carreira, eu ia muitas vezes a companhias com problemas e as pessoas apontavam o Chuck da retroescavadeiro ou alguma garota da expedição dizendo que neles estava o real problema. Mas 9 vezes e meia em 10, quando eu visitava uma companhia incrível, o problema estava no topo. Engraçado você dizer isso, Simeão, porque minha mulher muitas vezes trabalha com famílias problemáticas e constata a mesma dinâmica. Os pais trazem os filhos dizendo: conserte estas crianças. É isso que eu digo, tem tanta coisa aqui. Tudo, na verdade, tudo nesse livro. A gente fala sobre liderança, mas tem muito a questão da educação dos pais com os filhos, né? Nós somos líderes dos nossos filhos, então a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, né? Quem não tenha uma empresa, não trabalha numa empresa, traga isso para sua casa, como pai, como mãe. Então diz assim, ó, os pais trazem os filhos dizendo: conserte estas crianças, eles estão pintando o sete por toda a casa. Por experiência, minha mulher sabe que esse comportamento é apenas um sintoma do problema real, que na verdade está muito mais relacionado com a mãe e o pai. Sabe que esse final de semana eu saí com meu marido, a gente foi passear
E aí é aquela cena clássica. Não sei se tu, como pai, como mãe, já passou por isso, de o teu filho se jogar no chão num lugar público e ficar ali manhando, chorando, berrando, né? E a gente vê o pai ou a mãe tentando puxar, ou enfim, se trava uma luta. Aí eu só olhei pro meu marido e disse assim, ah, graças a Deus a gente nunca passou por isso com as crianças. Eu sei, eu imagino assim que cada caso é um caso, deve ser bem desafiador, mas graças a Deus assim a gente sempre foi bem tranquilo, sempre procurou conversar e isso desde a barriga, né? Ter todo, eu vejo que assim a gente constrói, a gente tem que buscar construir a rotina que a gente acha que seria o ideal, perfeito, né? Ah, é muito corrido, mas eu duvido que tu não tenha 5, 10 minutos do teu dia que tu possa parar, que tu possa se conectar com a tua essência, que tu possa se conectar com a natureza, né? Que seja acordando 10 minutinhos antes, ah, mas eu já acordo muito cedo. Bom, então veja algum horário do dia que tu possa fazer essa conexão, é importante, né? Porque isso vai acabar influenciando todo o nosso, o resto do dia, né? E as pessoas que estão à volta também. Um general velho e sábio uma vez comentou que não há pelotões fracos, mas líderes fracos. Você acha que o movimento sindical em sua fábrica foi um sintoma, John? Sim, pode ser, respondi, sentindo-me culpado e querendo mudar de assunto. Fale-me da praxis, Simeão. Você mencionou isso ontem de manhã. Você disse que sentimentos positivos vêm de comportamentos positivos. O que significa exatamente? Ah, sim, tá aqui praxis ou praxis? Eu acho que é praxis. Obrigado por me lembrar. O pensamento tradicional nos ensina que os pensamentos e os sentimentos dirigem nosso comportamento, e, claro, sabemos que isso é verdade. Nossos pensamentos, sentimentos, crenças, nossos paradigmas exercem de fato grande influência sobre o nosso comportamento. A praxis ensina que o oposto também é verdadeiro. Acho que não entendo, Simeão. Nosso comportamento também influencia nossos pensamentos e sentimentos. Quando nos comprometemos a concentrar atenção, tempo, esforço e outros recursos em alguém ou algo durante um certo tempo, começamos a desenvolver sentimentos pelo objeto de nossa atenção, ou, em outras palavras, nos tornamos ligados a ele. A praxis explica por que adotamos crianças, porque gostamos tanto de bichos de estimação, cigarros, jardinagem, bebida, carros, golfe, coleção de selos e todo o resto de coisas que preenchem nossa vida. Ficamos presos àqueles a quem prestamos atenção, com quem passamos o tempo ou a quem servimos. Talvez isso explique por que eu de fato gosto do meu vizinho. No princípio, pensei que ele fosse o sujeito mais bajulador que eu já tinha visto. Mas com o passar do tempo, quando fomos forçados a trabalhar juntos com algumas coisas no quintal e na vizinhança, comecei a gostar dele. A praxis também trabalha na direção oposta, John. Em tempo de guerra, por exemplo, os países muitas vezes desumanizam o inimigo. Nós os chamamos de soldados alemães ou asiáticos, porque assim os desumanizamos, o que torna mais fácil justificar matá-los. A praxis também ensina que se não gostamos de uma pessoa e a destratamos, vamos odiá-la ainda mais. Deixe-me ver se compreendo, Simeão. A praxis diz que se me comprometo a amar uma pessoa e a me doar a quem sirvo, e sintonizo minhas ações e comportamento com esse compromisso, com o tempo passarei a ter sentimentos positivos em relação a essa pessoa? É isso mesmo, John. Alguns diriam fingir para conseguir. Um colega chamado Jerome Brunner, notável psicólogo de Harvard, diz que é mais comum representarmos um determinado sentimento do que agirmos de acordo com ele. Sim, concordei. Muitas pessoas, inclusive eu, pensam ou dizem que mudarão seu comportamento quando sentirem vontade de fazê-lo. Infelizmente, muitas vezes esse sentimento e essa vontade nunca vêm. Tony Campolo, o autor que Li citou quarta-feira,
muitas vezes fala sobre o poder da praxis na cura de casamentos. Ele afirma que a perda de sentimentos românticos que leva os casais a se divorciarem pode ser corrigida se o casal desejar. Para obter, olha a importância disso aqui, ó, para um casamento. Aqui tem lição para casamento. Para obter isso, cada um dos dois assume um compromisso durante 30 dias. Eles se comprometem a tratar o cônjuge da maneira como o tratavam quando haviam grandes sentimentos românticos, na época do namoro. Isso é comprometimento. A importância... Oi, Mari! Chegou bem na hora que tá falando sobre casamento, hein? Sobre relacionamento, ó. Então, a tarefa dele é dizer à mulher como ela é bonita, mandar-lhe flores, convidá-la para jantar fora e etc. Em suma, fazer todas as coisas que fazia quando estava apaixonado por ela. A mulher também tem de tratar o marido como um novo namorado, dizer-lhe que é bonito, preparar seu prato favorito, enfeitar-se para ele, esse tipo de coisa. Campolo afirma que os casais que se comprometem com essas difíceis tarefas retomam os antigos sentimentos. Nossa, que lindo isso, né? Isso é praxis. Os sentimentos virão em consequência do comportamento. Mas Simeão é tão difícil começar, forçar-se a tratar com respeito e consideração alguém de quem você não gosta, ou comportar-se de maneira amorosa com alguém nada amável, me parece uma prisão. De fato é. Alongar-se e fazer nascer novos músculos emocionais é como alongar e fazer crescer músculos físicos. É difícil no princípio, mas com compromisso e exercício adequado, prática, os músculos emocionais, assim como os físicos, se alongam, ficam maiores e mais fortes do que você pode imaginar. Simeão não permitiu que eu me escondesse atrás das minhas justificativas. Eu me sentei na sala de aula, olhando o bonito lago azul lá longe. O fogo estalava na lareira, queimando um pedaço de madeira perfumada. Era sexta-feira de manhã. Aonde tinha ido a semana? Simeão esperou com paciência até que soasse a nona badalada. Conheci muitos pais, esposos, treinadores, professores e outros líderes que não queriam assumir sua responsabilidade diante das dificuldades de seus relacionamentos. Gente, eu nem me lembro se eu falei que eu tô no capítulo 6, mas tá escrito aqui, né? O monge executivo, tá? Capítulo 6, só falta mais um. Amanhã a gente termina. É bem rapidinho para ler esse livro. E é apaixonante, né? Tem que voltar, já é a terceira, eu vou ter que ler mais, sei lá, mais umas 10 vezes esse livro. Eu acho que eu não vou conseguir absorver tudo que tem aqui. E o mais importante, a gente tem que botar em prática, né? Então, por exemplo, eles diziam: começarei a tratar minhas crianças com respeito quando elas passarem a comportar-se melhor. Ou eu me dedicarei à minha mulher quando ela mudar o seu comportamento. Ou vou prestar atenção no meu marido quando ele tiver algo interessante a dizer. Ou investirei em meus subordinados quando obtiver um aumento. Ou respeitarei meus liderados quando meu chefe começar a me tratar com respeito. Tenho certeza de que vocês sempre ouviram a declaração: mudarei quando? E podem preencher as reticências com várias afirmações. Talvez a declaração devesse transformar em uma pergunta. Mudarei. Quando? Pois é a gente que tem que mudar. Então já trouxe já trouxe a reflexão no capítulo anterior e aqui só está reforçando, né? Simeão prosseguiu: eu gostaria de passar este último dia com vocês falando sobre a responsabilidade e as escolhas que fazemos. Como vimos na quarta-feira, acredito que a liderança começa com uma escolha. Algumas dessas escolhas incluem encarar as tremendas responsabilidades que nos dispomos a assumir e alinhar nossas ações com as boas intenções. Mas muitas pessoas não querem assumir a devida responsabilidade em suas vidas e preferem ignorá-las. Engraçado você dizer isso, Simeão, começou a enfermeira. No início de minha carreira, trabalhei uns 2 anos na psiquiatria de um hospital de uma grande cidade.
Uma das coisas que eu logo descobri foi que as pessoas com problemas psicológicos sofrem muitas vezes do que eu chamaria de doenças da responsabilidade. Os neuróticos assumem responsabilidades demais e acreditam que tudo que acontece é por culpa deles. Meu marido é um bêbado porque sou má esposa. Ou meu filho fuma maconha porque falhei como pai. Ou o tempo está ruim porque não rezei de manhã. Pessoas com problemas de caráter, por outro lado, geralmente assumem muito pouco a responsabilidade por seus atos. Eles acham que tudo que sai errado é por culpa de outra pessoa. Meu filho tem problemas na escola por causa dos maus professores. Ou não posso progredir na companhia porque meu chefe não gosta de mim. Ou bebo porque meu pai bebia. E ainda há os que ficam no meio, às vezes assumindo as responsabilidades demais, como os neuróticos, e às vezes de menos, como os que têm problema de caráter. Você acredita que hoje vivemos uma sociedade neurótica ou com problemas de caráter, Kim? Simeão perguntou. Antes de ela responder, o sargento exclamou, quase gritando: Você está brincando? Nos Estados Unidos, nós nos tornamos tão cheios de doenças de caráter que o mundo está rindo de nós. Que o mundo todo está rindo de nós. Ninguém mais quer assumir responsabilidade por coisa alguma. Lembra-se do prefeito de Washington, o que foi apanhado fumando crack e disse que era uma intriga racista? E a mulher que asfixiou os 2 filhos no banco traseiro do carro e disse que fez aquilo por ter sofrido abuso sexual quando criança? E os garotos que mataram os pais a tiros e alegaram que eram vítimas de abuso? E os fumantes que processam as companhias de cigarros, culpando-os por anos de vício? Não, é demais, né, gente? E o funcionário municipal de São Francisco descontente que baleou o prefeito e o supervisor e alegou que estava temporariamente insano porque tinha comido doce em excesso. O que aconteceu com a responsabilidade pessoal da nossa sociedade? Nossa, é muito absurdo, né? Chega a ser ridículo. Acredito que um dos problemas, Simeão continuou, foi que nós baseamos além da conta em Sigmund Freud nesse país. Embora Freud tenha dado imensa contribuição ao campo da psiquiatria e por isso lhe devemos ser gratos, ele plantou as sementes do determinismo que tem dado à nossa sociedade todas as desculpas para os maus comportamentos, evitando assim assumir a responsabilidade adequada por seus atos. Você poderia explicar o que é determinismo, Simeão? Perguntei. Levado ao extremo, determinismo significa que para cada efeito ou evento, físico ou mental, há uma causa. Seguir uma receita de bolo é a causa que produzirá o efeito do bolo. Na fábrica de vidro onde você trabalha, John, aquecer areia, cinza e outros ingredientes é a causa que produzirá o efeito do vidro fundido. O determinismo estrito diz que, se soubermos a causa física ou mental, poderemos predizer o efeito. Mas, o pregador alegou, se admitirmos que o conceito de causa e efeito é verdadeiro, chegamos ao paradoxo da criação do mundo, não é mesmo? Isto é, se levarmos o universo de volta ao primeiro segundo do tempo, a fração de segundo que precedeu a grande explosão, qual seria a causa? Meu Deus, foi demais agora para minha cabeça. Vamos seguir aqui adiante. O que criou o primeiro átomo de hélio, hidrogênio ou que seja? O paradoxo é que, em algum lugar ao longo do caminho, algo deve ter vindo do nada. Nós, religiosos, acreditamos que Deus é a primeira causa. E você tem que fazer um sermão todos os dias, não é, pregador? O sargento resmungou. Você tem razão, Lee. A ciência nunca solucionou esse paradoxo da primeira causa de maneira convincente, Simeão continuou. Mas o determinismo, que afirma que cada evento tem uma causa, acredita de um modo geral que isso é verdadeiro para todos os eventos físicos, embora mesmo esta crença esteja sendo atualmente desafiada. Freud, entretanto, resolveu dar um passo adiante e aplicou o mesmo princípio à vontade humana.
Ele afirmou que os seres humanos essencialmente não fazem escolhas e que o livre-arbítrio é uma ilusão. Olha isso. Ele acreditava que nossas opções e ações são determinadas por forças inconscientes, das quais nunca nos damos conta completamente. Freud afirmou que, se conhecermos suficientemente a ascendência genética e o ambiente de uma pessoa, poderemos predizer seu comportamento e até mesmo as escolhas individuais que fará. Suas teorias dinamitaram o conceito de livre-arbítrio. Meu Deus do céu. O determinismo genético, a diretora acrescentou, permite culpar o avô pelos genes ruins de uma pessoa, explicando por que ele é alcoólatra. O determinismo psíquico permite-me culpar meus pais por minha infância infeliz que me levou a fazer más escolhas. O determinismo ambiental me permite culpar meu chefe pela desgraçada qualidade de minha vida profissional, o que explica por que eu me comporto mal no trabalho. Que absurdo isso, né? Tenho toneladas de novas desculpas para o meu mau comportamento. Isso não é ótimo? O velho argumento da natureza versus a criação, a enfermeira observou. Acho que estamos aprendendo que, embora os genes e o ambiente tenham efeito sobre nós, ainda somos livres para fazer nossas próprias escolhas. Vejam os gêmeos idênticos, mesmo óvulo, mesmo espermatozoide, portanto os mesmos genes, inato. Ambos cresceram no mesmo lar, ao mesmo tempo adquirido. Contudo, podem ser duas pessoas muito diferentes. Alguém de vocês leu sobre as gêmeas siamesas em recente publicação da revista Life? O sargento perguntou. Elas têm o mesmo corpo, mas duas cabeças completamente separadas. O que é de fato espantoso é que as meninas possuem personalidades diferentes, gostos diferentes, comportamento e etc. Mesmos genes, mesmo ambiente, no entanto, são pessoas diferentes. Exemplos maravilhosos, Simeão continuou. Acho que vocês gostarão de um dos meus poemas favoritos, de um autor desconhecido. Chama-se Determinismo Revisitado e diz assim: fui ao psicanalista para ser psicanalizado, esperando que ele pudesse me dizer por que esmurrei os olhos do meu amor. Meu Deus! Ele me fez deitar no divã para ver o que poderia descobrir. E eis que ele pescou do meu subconsciente. Eis o que ele pescou do meu subconsciente. Quando eu tinha 1 ano, mamãe trancou minha bonequinha num baú. E por isso é natural que eu esteja sempre bêbada. Um dia, quando eu tinha 2 anos, vi papai beijar a empregada. E por isso agora sofro de cleptomania. Quando eu tinha 3 anos, senti amor e ódio por meus irmãos, e é exatamente por isso que espanco todos os meus amantes. Agora estou tão feliz por ter aprendido essas lições que me foram ensinadas, de que tudo o que faço de errado é culpa de alguém, que tenho vontade de gritar, viva Sigmund Freud! Reparei que a única pessoa que não estava rindo era a treinadora, e por isso perguntei, você parece não concordar com esta ideia, Cris. O que está incomodando você? Não estou tão certa de termos liberdade de escolha. Por exemplo, há estudos que indicam com clareza que os alcoólatras são muito mais propensos a ter filhos alcoólatras. E alcoolismo não é uma doença? Como você pode dizer que é uma escolha? Grande pergunta, Cris. Simeão respondeu. Vim de uma família atormentada pelo álcool. Sei que tenho uma certa predisposição para o alcoolismo e que preciso ter muito cuidado com isso. De fato, quando eu tinha 20 e tantos anos, quase 30, por pouco não me tornei uma alcoólatra. Mas embora eu possa ser predisposto a ter problema com álcool, faz sentido atribuir a responsabilidade pela bebida ao meu pai ou meu avô? Ou cabe a mim escolher tomar ou não aquele primeiro gole? São as escolhas, né? Há pouco tempo, acrescentei, fiz um curso para executivos sobre ética nos negócios em que a palavra responsabilidade
foi partida em duas: resposta e habilidade. O curso nos ensinou que todos os tipos de estímulos vêm a nós: contas a pagar, maus chefes, problemas com vizinhos e o que mais houver. O estímulo sempre vem a nós, mas como seres humanos temos a habilidade de escolher nossa resposta. A gente escolhe. Não interessa, não é o que fazem pra gente, mas o que a gente faz com o que fazem pra gente. É isso que importa. De fato, Simeão disse falando mais rapidamente, a habilidade de escolher nossa resposta é uma das glórias do ser humano. Os animais respondem de acordo com um instinto. Um urso de Michigan faz o mesmo tipo de toca que um urso de Montana, e um pássaro azul de Ohio faz o mesmo tipo de ninho que um pássaro azul de Utah. Os golfinhos que ensinamos a saltar sobre o arame no SeaWorld não têm mérito nem consciência de sua façanha, mas sabem que ao final do show encherão a barriga de peixe. Simeão prosseguiu. Imagino que alguns de vocês ouviram falar de Viktor Franklin. Ele escreveu um livrinho famoso chamado Em Busca de Significado, que eu recomendaria a cada um de vocês. Outra indicação de livro aqui, nesse livro. Em Busca de Significado, é o nome do livro. Diz que é pequenininho. Frankl termina em KL. Eu vou chamar só de Frank, tá? Um psiquiatra judeu, formou-se e mais tarde tornou-se professor da Universidade de Viena, a mesma escola que educou Sigmund Freud. Frank tornou-se seguidor e proponente do determinismo, exatamente como seu mentor e ídolo, Freud. Durante a guerra, Frank ficou preso em um campo de concentração por vários anos. Perdeu quase toda a família e os bens pessoais nas mãos do regime nazista e suportou horríveis experiências médicas no próprio corpo. Meu Deus, eu não consigo nem pensar nisso. Que horror que deve ter sido. Ele sofreu muito e o livro com certeza não é para quem tem estômago fraco. Então, vai aqui o recado, né? O livro é só para os fortes. Mas Frank aprendeu bastante a respeito das pessoas e da natureza humana em meio ao sofrimento, e isso forçou a repensar sua posição sobre o determinismo. Deixem-me ler para vocês um trecho desse livro. Sigmund Freud uma vez afirmou: deixe alguém tentar expor à fome diversas pessoas de maneira uniforme. Com o aumento da urgência imperativa da fome, todas as diferenças individuais obscurecerão, e em seu lugar aparecerá a expressão uniforme do único desejo não silencioso. Graças a Deus, Sigmund Freud foi poupado de viver a experiência dos campos de concentração. Seus textos deitam-se nos sofás de veludo e da cultura vitoriana, não na sujeira de Auschwitz. Lá, as diferenças individuais não obscureceram, ao contrário, as pessoas tornaram-se mais diferentes. As pessoas se desmascararam, tanto os porcos quanto os santos. O homem é essencialmente autodeterminante. Ele se transforma no que fez de si mesmo. Nos campos de concentração, por exemplo, nesse laboratório vivo e nesse solo de testes, nós presenciamos e testemunhamos alguns de nossos companheiros se comportarem como porcos, enquanto outros se comportavam como santos. O homem tem ambas as potencialidades dentro de si. A que se efetiva depende das decisões e não das condições. Olha isso, vou repetir. O homem tem ambas as potencialidades dentro de si. A que se efetiva depende das decisões, não das condições. Nossa geração é realista porque passamos a conhecer o homem como realmente é. Além do mais, o homem é esse ser que inventou as câmaras de gás de Auschwitz. Entretanto, ele também é aquele ser que entrou nessas câmaras de gás de pé, com a oração do Senhor ou a Shema Israel nos lábios. Depois de alguns momentos, a diretora declarou com firmeza: olha que magnífica mudança de paradigma.
Imagina um genuíno determinista dizendo: o homem é essencialmente autodeterminante. Ele se transformou no que fez de si mesmo, ou então de que o modo de ser das pessoas depende das decisões, mas não das condições. Incrível. Durante a aula da tarde, Simeão repetiu muitas vezes a importância da responsabilidade e da escolha. Quero contar a vocês uma história real que me aconteceu há uns 60 anos. Quando eu estava na 6ª série, meu professor, Sr. Caime, proferiu as palavras que naquele momento bateram em mim como as mais profundas jamais ditas. As crianças da sala estavam reclamando por terem que fazer o dever de casa, e o Sr. Caime gritou: eu não posso obrigar vocês a fazerem o dever de casa. Aquilo chamou nossa atenção e ficamos quietos. Ele continuou: há apenas 2 coisas nessa vida que vocês têm que fazer. Vocês têm que morrer e têm que... Aí o sargento interrompeu: pagar impostos. Exatamente, Greg. Morrer e pagar impostos. Naquele momento eu achei que aquela era a coisa mais libertadora que eu já ouvira. Que coisa! Isto é, eu estava apenas na 6ª série e morrer parecia a 1 milhão de anos de distância. E como eu não tinha dinheiro, não podia pagar impostos. Eu me senti absolutamente livre. Quando fui para casa naquela noite, meu pai disse: filho, por favor, leve o lixo para fora. Eu respondi: ei, espere um minuto, papai. O Sr. Caime nos ensinou hoje que há somente 2 coisas na vida que temos que fazer: morrer e pagar impostos. Nunca esquecerei a sua resposta. Ele olhou para mim e disse, muito devagar, mas claramente: filho, estou contente por você estar aprendendo tantas coisas valiosas lá na escola. Agora é melhor pegar logo esse lixo, porque você acaba de optar por morrer. Depois que a risada cessou, Simeão continuou: mas vocês sabem, o Sr. Caime não disse a verdade naquele dia. Há pessoas que optam por não pagar impostos. Enquanto estou aqui falando, há pessoas nas florestas do noroeste do Pacífico que têm vivido do cultivo da terra desde a guerra do Vietnã. Elas nem mesmo usam dinheiro, muito menos pagam impostos. Amigos, há apenas 2 coisas na vida que vocês têm que fazer. Vocês têm que morrer e fazer escolhas. Dessas não há como escapar. E se você simplesmente resolver pular fora da vida e não participar de nenhuma escolha ou decisão, o sargento interpelou. O filósofo dinamarquês Kierkegaard uma vez disse que não tomar uma decisão já é uma decisão. A diretora respondeu: não fazer uma escolha é uma escolha. Então, qual é o sentido de toda essa conferência sobre escolha e responsabilidade, Simeão? Perguntou o sargento. Lembre-se, Greg, dissemos que o caminho para a autoridade e a liderança começa com a vontade. A vontade são as escolhas que fazemos para aliar nossas ações às nossas intenções. Então, a gente tem que aliar, a gente tem a vontade, tá? A vontade são as escolhas que fazemos para aliar as nossas ações às nossas intenções. Então, o que a gente tem intenção é colocar colocar em prática. Estou querendo dizer que, ao final, todos temos que fazer escolhas a respeito de nosso comportamento e aceitar a responsabilidade por essas escolhas. Escolheremos ser pacientes ou impacientes, bons ou maus, ouvintes ativos ou meramente silenciosos esperando a nossa oportunidade de falar, humildes ou arrogantes, respeitadores ou rudes, generosos ou egoístas, capazes de perdoar ou ressentidos, honestos ou desonestos, comprometidos ou apenas envolvidos. Você sabe, Simeão, o sargento falou mais tranquilo. Tenho pensado sobre o comentário que fiz no princípio da semana de como esse comportamento amoroso não parece natural. Lee me chamou a atenção, dizendo que eu escolho agir com consideração pelas pessoas importantes. Mas esse comportamento não me vem naturalmente, eu fico sufocado só de pensar em tentar
fazer isso com minhas tropas. Isso não me parece fazer parte da natureza humana. A diretora ofereceu outra citação. Um especialista disse que faz parte da natureza humana ir ao banheiro de calças. Onde é que você conseguiu essa? O sargento perguntou. Com o autor de A Estrada Menos Percorrida, é um livro. A Estrada Menos Percorrida. Um psiquiatra e conferencista chamado M. Scott Peck. Teresa sorriu maliciosa. Parece piada, mas acho bastante profundo. Para uma criança, o treinamento no urinol parece a coisa menos natural do mundo. É tão mais fácil simplesmente fazer tudo nas calças, mas com o tempo essa coisa artificial torna-se natural quando a criança, depois de treinar a autodisciplina, adquire o hábito de usar o vaso sanitário. Acho que isso vale para qualquer disciplina, a enfermeira sugeriu. Seja aprender a usar o vaso sanitário, escovar os dentes, ler e escrever, ou qualquer nova habilidade que nos disciplinemos a aprender. De fato, agora que penso a respeito disso, disciplina tem como objetivo ensinar-nos a fazer o que não é natural. Olha que chave sensacional. A disciplina tem como objetivo ensinar-nos a fazer algo que não é natural. Maravilhoso, maravilhoso, Simeão exclamou. Através da disciplina, podemos fazer com que o não natural se torne natural, se torne um hábito. E vocês sabem que somos criaturas de hábitos. Gente, eu tô trabalhando, eu sempre fui uma pessoa disciplinada, mas mais do que nunca eu tô trabalhando a minha disciplina nos pequenos hábitos diários, porque a gente começa a construir uma rotina perto do ideal, perto do que a gente quer para a nossa vida. E olha, é muito sensacional. A gente começa um pouquinho cada dia, quando vê o dia é tão bom, é tão gostoso, que nem eu aprendi, assim, que a gente tem que buscar construir uma rotina próspera, produtiva e prazerosa. A gente precisa ter esses 3 P's na nossa rotina. Então, produtiva, próspera e prazerosa. A gente tem que buscar isso, né? E é através da disciplina, dos pequenos hábitos construídos diariamente. Fazer uma coisa que não é natural se tornar natural. Essa é a função de ter disciplina. Vocês notaram que estão todos sentados nos mesmos lugares em que começaram no domingo de manhã? Você está certo, Simeão, respondi sentindo-me um pouco tolo. Talvez alguns de vocês já conheçam os 4 estágios necessários para adquirir novos hábitos ou habilidades. Simeão continuou. Eles tanto se aplicam à aprendizagem de bons hábitos como a de maus hábitos, de boas e de más habilidades, de bons e de maus comportamentos. O interesse é que eles se aplicam totalmente ao aprendizado de novas habilidades de liderança. Simeão caminhou até o quadro e escreveu: Estágio 1. Inconsciente e sem habilidade. Esse é o estágio em que você ignora o comportamento e o hábito. Isso se dá antes de a sua mãe querer que você use o vaso sanitário, antes de você tomar seu primeiro drink ou fumar seu primeiro cigarro, antes de você aprender a esquiar, jogar basquetebol, tocar piano, datilografar, ler e escrever, o que quer que seja. Você está inconsciente ou desinteressado em aprender a prática e, obviamente, despreparado. Ele voltou ao quadro e escreveu. Então, o estágio 1 é inconsciente e sem habilidade. Agora, o estágio 2, consciente. Então, a pessoa já tem consciência, mas não tem habilidade. Esse é o estágio em que você toma consciência de um novo comportamento, mas ainda não desenvolveu a prática. É quando sua mãe começa a sugerir o vaso sanitário. Você fumou seu primeiro cigarro ou bebeu e isso caiu mal. Você pegou os esquis, tentou fazer uma cesta, sentou-se à máquina de escrever ou ao piano pela primeira vez.
tudo é muito desajeitado, antinatural e até assustador. Mas, se você continuar a lidar com isso, irá para o terceiro estágio. Ele se virou e escreveu: estágio 3, consciente e habilidoso. Esse é o estágio em que você está se tornando cada vez mais experiente e se sente confortável com o novo hábito, com o novo comportamento e prática. É quando a criança quase sempre consegue se controlar, quando você saboreia os cigarros e a bebida, quando já consegue esquiar razoavelmente, quando o datilógrafo e o pianista não precisam mais olhar para o teclado. Você está adquirindo o jeito da coisa nesse estágio. Qual seria a evolução final na aquisição de um novo hábito? Qual seria, gente? Inconsciente e habilidoso. 3 pessoas falaram ao mesmo tempo. Exatamente, Simeão disse enquanto escrevia. Estágio 4. Inconsciente e habilidoso. Esse é o estágio em que você não tem que pensar. É o estágio em que escovar os dentes e usar o vaso sanitário de manhã são a coisa mais natural do mundo. É o estágio final para o alcoólatra e o fumante quando estão praticamente esquecidos do seu hábito compulsório. É quando você esquia montanha abaixo como se estivesse caminhando pela rua. Esse estágio descreve Michael Jordan na quadra de basquete. Muitos jornalistas esportivos zombaram dele, dizendo que ele joga como se ele estivesse inconsciente, o que é uma descrição exata do que acontece, muito mais do que eles imaginam. Com certeza, Jordan não tem que pensar em sua forma e estilo, pois isso se tornou natural para ele. Esse estágio também serve para os datilógrafos e os pianistas altamente eficientes, que não pensam em seus dedos batendo no teclado. Tornou-se natural para eles, é como se fosse uma extensão da pessoa, né? A gente já viu, gente. Nossa, pianista, meu Deus, é a coisa mais linda, né? Quando parece que o piano é uma extensão da pessoa. Greg, esse é o estágio em que os líderes conseguiram incorporar seu comportamento aos hábitos e à sua verdadeira natureza. Estes são os líderes que não precisam tentar ser bons líderes, porque são bons líderes. O líder nesse estágio não tem que tentar ser uma boa pessoa, pois ele é uma boa pessoa. Parece que você está falando da construção do caráter, Simeão, sugeri. Exatamente, John. A real capacidade de liderança não fala da personalidade do líder, de suas posses ou carisma, mas fala muito de quem ele é como pessoa. Eu achava que a liderança era estilo, mas agora sei que a liderança é essência, isto é, caráter. Sim, tenho pensado nisso, disse meu companheiro de quarto. Muitos grandes líderes tiveram diferentes personalidades e estilos muito diversos, e, no entanto, foram líderes eficientes. Você está certo, Simeão. Deve haver muito mais do que apenas estilo. Liderança e amor são questões ligadas ao caráter, Simeão acrescentou. Paciência, bondade, humildade, abnegação, respeito, perdão, honestidade, compromisso. Estas são as qualidades construtoras do caráter. São os hábitos que precisamos desenvolver e amadurecer se quisermos nos tornar líderes de sucesso que vencem no teste do tempo. Oi, Cris! Chegando aqui no final do capítulo. Gente, é uma chave aqui tão grande. Meu Deus do céu! Então, na verdade, a liderança, né, o amor, ele é uma escolha. Né? O amor é o que o amor faz, mas a gente pode passar por esses 4 estágios, aonde o primeiro estágio ele é inconsciente sem habilidade, depois passa a ser consciente, tu tem consciência de que tu precisa desenvolver aquela habilidade, depois a fase 3, que é o consciente habilidoso, onde tu já está conseguindo colocar em prática, e depois, por último, aquilo passa a fazer parte de ti. Então, é a construção do teu caráter. A gente precisa desenvolver essas habilidades
para que a gente seja habilidoso nelas de forma inconsciente, para que elas passem a fazer parte do nosso caráter, né? Então, a liderança e o amor, elas estão ligadas diretamente ao caráter da pessoa, e aqui isso envolve paciência, bondade, humildade, abnegação, respeito, perdão, honestidade e compromisso. Sensacional. A diretora disse: peço licença para fazer mais uma citação que me parece aplicar-se ao que estamos vendo. Pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter, e nosso caráter torna-se nosso destino. Deus do céu, que linda citação! Exclamou o pregador. Sim, Deus seja louvado. O sargento resmungou quando a sessão terminou. Então vamos lá. Pensamentos tornam-se ações. Ações tornam-se hábitos. A gente começa a praticar até isso se tornar um hábito através da disciplina. Os hábitos, eles tornam-se caráter, porque passa por aqueles estágios até o hábito se tornar inconsciente, né? E aí é onde isso se torna o caráter. E o nosso caráter vai se tornar o nosso destino. E aqui finalizamos o capítulo 6, tá? Do livro O Monge Executivo. Ai, eu amei. Meu Deus, agora eu tenho que escolher as chaves que eu vou compartilhar aí no Instagram com vocês. E o último capítulo é o capítulo 7, que também não é muito comprido, e o título dele é A Recompensa. Nossa, tá sendo um prazer imenso estar lendo esse livro aqui com vocês. E eu sou suspeita, eu acho que eu vou ter que ler de novo, de tão apaixonada que eu tô, para pegar e rever e aprender como é importante a gente aprender, e não só aprender, não só captar, mas colocar em prática, né? Então, bora lá, compartilha aí comigo qual foi a chave poderosa que tu escutou aqui nesse capítulo, que eu vou querer saber, e depois eu vou compartilhar ali num post o que eu também captei, que para mim tocou bem forte no meu coração. Um beijo grande e até amanhã, que nós finalizaremos o livro, O Monge e o Executivo. Beijo, gente!